ler alguns versículos, e o primeiro que eu gostaria de fazer a leitura é em Isaías 32, 9. Isaías 32, 9. Como gosto do livro de Isaías, um livro maravilhoso. Assim, considere a possibilidade de ler, né, o livro de Isaías. Isaías 32, 9. Diz assim a palavra de Deus: levantai-vos, mulheres, que estais sossegadas ou tranquilas ou com sono, ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estais tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Senhor, nós te damos graças nesta manhã, pela tua palavra. Ó Deus, te agradecemos pelo teu poder, pela tua misericórdia sobre nossas vidas e por esta bênção, Pai, que o Senhor concedeu à irmã Luzia nesta semana, a sua família, que estava tão preocupada, tão ansiosa, todos os detalhes que envolviam a cirurgia que ainda iria acontecer. Mas aprove ao Senhor dar este presente a ela. Abençoa, Senhor, tua serva. Nós te louvamos porque nossa igreja estava em oração. Ela não vai precisar ir para São Paulo. Nenhum plano que ela planejou foi de acordo com o que tinha sido pensado. Foi tudo do teu jeito. Ó Deus, obrigado porque o Senhor cuida de nós, apesar de toda a nossa ansiedade, nossas coisas, Senhor, que colocamos diante de Ti. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa as mamães, as famílias. Ó Deus, abre o nosso coração para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O livro de Provérbios nos traz sabedoria. Como eu li nossa leitura devocional nesta manhã, em Lucas 2, Jesus ele era cheio de sabedoria de Deus. Você já leu o livro de Provérbios? É uma coisa que a Eunice fazia com o Mateus e o Samuel, quando eles eram pequeninos, ela lia o livro de Provérbios para eles todos os dias. Como Provérbios tem 31 capítulos, então ela lia o capítulo 1 no dia 1º, o capítulo 2 no dia 2, e assim até em fevereiro ia só até 28 ou 29. Tinha meses que ia até o dia 30, 31 às vezes, até porque o 31 é mais para a pessoa já mais madura, né? Então não fazia tanta falta assim. Mas é uma bênção nós termos esse livro de sabedoria, de ensinamento para o nosso comportamento, nossa educação, que é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele diz assim, lá no comecinho, Provérbios 1, 7 e 8. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Como nós precisamos ouvir sabedoria de Deus, aprender de Deus, como nós procedemos loucamente quando não fazemos isso. O versículo 8 diz assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai. E olha o que termina aqui: e não deixes o ensinamento da tua mãe. Se alguém me perguntar para que serve uma mãe, alguém vai dizer assim: olha, serve para manter a criança assim, em desenvolvimento. Desde o primeiro momento, a mãe supre as necessidades de desenvolvimento do embrião. Depois aquela criança vai se formando e ela um dia nasce. Mas a principal função de uma mãe é ensinar o seu filho a se desenvolver. Essa é a principal função, em todos os sentidos. Como é importante a presença de uma mãe na vida de um filho e uma filha. E a Bíblia ressalta isso. Vocês sabem, se eu disser assim, de pessoa sábia, tirando Jesus da Bíblia, quem é a outra pessoa que nós nos lembramos assim? Quem é? Outro ícone de sabedoria na Bíblia. Vamos ver 1 Reis 2,19, o que diz? Esse homem que a Bíblia diz que era um homem sábio, rico, próspero. Vamos ver como ele tratava a sua mãe. 1 Reis 2,19. A Bíblia diz que
nós devemos ouvir as instruções de nossa mãe. 1 Reis 2:19. Alguém sabe o nome da mãe, o nome que é a mãe de Salomão? Quem foi a mãe de Salomão? Batseba, né? Vamos ver aqui, olha, 1 Reis 2:19. Veja na sua Bíblia. Assim foi Batseba ao rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, se inclinou diante dela, então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua. O que significa isso? Desprezo? Isso significa honra, respeito. Isso significa, eu sou o rei, mas essa que está aqui à minha direita é a minha mãe. Minha mãe quer falar comigo. Sente-se, mamãe. Tragam uma cadeira para minha mãe sentar-se aqui ao meu lado. Isso significa pressa. Salomão tinha pressa que sua mãe fosse embora. Salomão estava desinteressado em ouvir o que sua mãe ia dizer. Não. Ele colocou uma cadeira para ela estar ali o tempo que ela quisesse. Respeito, compreensão. O que será que a minha mãe veio conversar comigo aqui? Esse é um momento da vida de Salomão, que foi um homem sábio. De onde vem a sabedoria do homem, senão da sua mãe, que o ensina, que o corrige, que coloca as coisas? Nós temos perdido muito tempo com a internet e pouco tempo com a mãe da gente. Pastor, mas eu não tenho mãe. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Aí em Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias. O que significa honra? Talvez você não tenha sua mãe, mas a honra, ela ultrapassa a vida. A honra é maior do que a vida, porque uma pessoa já pode ter até falecido, e nós podemos continuar honrando para que a pessoa não seja mal falada, por exemplo. Quando um filho é obediente, quando uma criança é educada, quem é que está sendo exaltado ali? A mãe. É engraçado porque o pai passa direto com isso, né? O pai não entra nessa história. Ninguém fala assim, onde está o pai dessa criança? Verdade. Ninguém se lembra do pai. Mas onde está a mãe dessa criança? Aí as mães falam, é justo, né? E tal. Mas é isso, é honra. É honra para a mãe a criança ter educação, ter sabedoria. Eu marquei aqui algumas coisas que eu gostaria nessa manhã de mencionar. Eu sei que todos já sabem. E eu vou dizer o seguinte: se você é homem, você vai dizer, isso é a mensagem, não tem nada para mim. Tem sim. Porque em algum momento você pode ajudar a contribuir para que isso aconteça. E você vai dizer, eu não sou mãe, então eu não tenho que aprender. Talvez não seja mãe hoje, talvez possa ser, talvez possa ensinar as jovens a serem mães, como diz na Bíblia, serem boas mães, cuidarem da sua família. A Bíblia nos apresenta várias informações, eu gostaria de destacar algumas delas. A Bíblia diz assim em Provérbios 22:6, ensina ou educa a criança no caminho em que deve andar, de tal maneira que quando crescer, não se desviará dele. É muito interessante que tem gente que fica esperando a criança crescer para ensinar, né? Muito interessante isso. Não há tempo a perder. As pessoas judeus, eles correm para ensinar a criança tudo que eles puderem o quanto antes, desde bebezinho, já vão ensinando, não perdem tempo. Uma bênção quando um pai ou uma mãe se preocupa em ensinar seus filhos. Eu, assim, não gostaria de dar esse exemplo da minha parte, mas eu brinco com a Eunice que do dia que os meus filhos nasceram até uns 6 anos, nós paramos a nossa vida. Nós paramos tudo que era possível parar, inclusive na carreira, no trabalho, abrir mão de fazer alguma faculdade, tudo foi parado, para que a gente desse atenção para os nossos filhos. Só não foi possível dar mais atenção, porque a gente trabalhava durante o dia. Mas tudo que foi possível, tudo que foi dispensável, tudo que podia esperar, nós esperamos para dar toda a atenção para os nossos 2 filhos. Nós fizemos isso, que nós
víamos que era muito importante fazer isso. Porque nós temos aqui um versículo que nos ensina, dizendo de outra forma: não espere o seu filho crescer para ensiná-lo, porque você ensina ele de pequeno. Não é quando ele cresce que você vai ensiná-lo, é quando ele é pequeno que você vai ensiná-lo a ser quem ele será quando for grande. E isso é um conselho muito importante. Não espere, hoje é o dia de você colocar as coisas em ordem. A Bíblia também, ela nos ensina muitas regras, muitas leis a respeito da família. E uma coisa que eu tenho notado é que as famílias hoje têm dificuldades de impor limites aos filhos. Limite de hora para dormir, hora para comer, hora para tomar banho. Isso é muito positivo. Você pode conversar com qualquer pessoa que tem especialidade em cuidado de crianças e a rotina faz bem à criança. Ela vai se adaptando à vida, às circunstâncias. Porque é interessante, hoje nós temos um problema que, se não foi ensinado de pequeno, é difícil depois de ensinar. Porque nós temos pessoas que saem, ficam a noite fora, acabam até perdendo o emprego, porque não tem um horário para dormir, um horário para comer. E a vida exige isso de nós. Eu também trabalho e eu sei como é difícil acordar cedinho todo dia para ir trabalhar, porque inclusive eu sou a primeira pessoa que chega no meu trabalho, que eu que abro lá, e estar lá para dar suporte às coisas e aprender que tem um horário para acordar, né? Tem mãe que fala assim: ai, tadinho, está tão cansadinho. Cansado por quê? Por que está cansado? Porque não dormiu na hora. Então existe uma transferência de dó que é inteligível, assim, não é possível compreender. Então, limite, é até aqui que você vai, é até aqui que você fica acordado. Mas eu não estou com sono. Mas nem que demore 50 anos você vai aprender a dormir nesse horário. Eu vou ensinar, não pode desistir. Tem que ser sistemático. E a criança vai aprendendo. É a Bíblia que nos ensina isso. Ler a Bíblia, olha, agora nós vamos ler a Bíblia. Mas mãe, nós vamos ler a Bíblia porque agora é a hora de nós lermos a Bíblia. E isso não, pode ser que demore 6 meses, mas daqui a pouco você vai se surpreender dizendo: mamãe, não está na hora da gente ler a Bíblia? Você vai dizer: olha, aprendeu. E é assim que a gente faz. Coloca limites. Limites de comer, limites de dormir também, tanto para começar quanto para terminar. A vida é feita de momentos. E aí a vida vai entrando em ordem. Eu tenho cada dia mais dentro de mim a ideia de que Deus nos colocou para ordenarmos as coisas. Nós estamos aqui para colocar as coisas em ordem, representando Deus na terra, inclusive a nossa família. Colocar em ordem é um grande desafio. Uma outra coisa que eu marquei aqui é o Provérbios 31:10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Uma mulher cheia de virtudes, quem a achará? E eu destaco uma das maiores virtudes da mulher, que é construir uma ponte entre Deus e o seu filho. A figura da mãe, apresentando o nosso Deus, como ela o enxerga, ou vê, ou percebe, o que ele fez por ela. Isso é impactante na vida do filho. Isso produz um fruto maravilhoso de respeito ao Senhor. E eu li esse texto de Isaías 32:9: levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. Tem muita gente tranquila. Esse sossego aqui, se não significa, significa assim, uma despreocupação. Olha, deixa a vida me levar. Não é assim. A Bíblia diz: ouça a minha voz. Deus está dizendo para as mulheres: ouçam a minha voz. E as filhas, inclinem os seus ouvidos às minhas palavras. Quer dizer, prestem muita atenção no que eu tenho para dizer para vocês. Lá em Efésios 5:14 tem um texto da Bíblia que diz assim: por isso, desperta tu que dormes,
e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós precisamos nos conectar ao Senhor em oração, em leitura bíblica, ter comunhão com Ele. A nossa vida e a vida de uma mãe precisa ser ligada ao Senhor, para que os filhos possam perceber na sua mãe essa comunhão com Deus, esse despertar espiritual. Como é importante isso. Agora, também marquei um outro texto aqui, João 10, 1-3, a gente compreender e ouvir a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus no seu coração, mamãe? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Jesus nos chama pelo nome, mamãe. Ouça a voz de Deus. O que é que Deus está dizendo para você em relação aos seus filhos? Eu tenho uma preocupação com isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 95, de 7-10. E ouça com atenção o que Deus vai falar ao seu coração nesse texto. Salmo 95, de 7-10. Em especial para as mamães, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e no dia da tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram e me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração, não tem conhecido os meus caminhos. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Olha, 40 anos, né? Vocês sabem que todas as pessoas que saíram do Egito para entrar na terra prometida, quantas é que entraram? 2. Foram 2 mamães? Que coisa isso! Não é antinatural isso? Porque não é a mulher que sempre está preocupada com os filhos? Não é a mulher que sempre está preocupada em ensinar para os seus filhos? O homem, seria natural que ele não fizesse, mas nós temos 2 homens que saíram e foram. Mas eu te pergunto, será que as mães deles não os ensinaram corretamente quem era Deus? Isso não é honra para aquelas mães de Josué e de Caleb, que eu não sei o nome delas, mas eu garanto a você, a mãe de Josué e Caleb deve ter dito para o seu filhinho: filhinho, nós temos um Deus poderoso, que não leva em conta o número e a condição da situação, mas quando Ele quer, Ele faz. Ele é o Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Confie nele, meu filho. Seja corajoso, seja um guerreiro corajoso nas mãos de Deus. Nunca deixe que as situações da vida lhe derrubem. E Josué e Caleb devem ter aprendido isso da sua mãe. Não eram irmãos. E essas mães foram escravas. Provavelmente elas não viram todo o desenrolar da história, mas influenciaram muito provavelmente positivamente na vida desses 2 jovens que foram completamente diferentes de 3 milhões de outras pessoas. Nós não estamos falando de 10, 20 pessoas, não. É uma exceção entre exceções. Uma mãe sempre está preocupada com o que seu filho vai ser, as coisas que ele está aprendendo, direcionar o caminho, dizer de Deus para ele, ouvir a voz de Deus. É muito interessante a história de Ana, que ela orou e recebeu um presente de Deus, o seu filhinho Samuel. E qual foi o maior presente que ela fez? Qual foi a atitude que ela tomou? Ela entregou seu filho ao serviço do Senhor. E Samuel foi um grande profeta de Deus. A Ana, que soube entregar o seu filho para Deus cuidar, pensou que o profeta cuidaria dele. Eli, que engano! Deus mesmo cuidou dele. Deus falou com aquele menino pequenino, Samuel, e Samuel, mesmo sem saber, foi falar com Eli, perdido lá no templo, assustado.
Mas Samuel cresceu e desenvolveu-se, foi um grande profeta de Deus, por uma atitude de uma mãe, que no coração entendeu que a coisa mais importante era confiar ao Senhor o seu filho. E ao fazer isso, salvou aquele menino da mediocridade da vida. Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E o versículo 22: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem para as igrejas, diz às igrejas. Mamãe, ouça a voz de Deus no seu coração. Ouça, ore, Senhor, fala comigo, porque eu tenho um filho, uma filha, e eu quero fazer a tua vontade sob esta responsabilidade que o Senhor colocou sobre os meus ombros. Eu vou dizer um segredo aqui, e um segredo que pode, assim, trazer certa dificuldade, mas eu posso dizer isso com tranquilidade porque estou amparado na palavra de Deus. A mãe que ama seu filho, ama o seu marido. Existe uma dificuldade muito grande em entender essa história da família, mas a família foi feita por Deus. E quando uma mãe fala mal do pai, para o filho, há uma quebra. Se você tem alguma coisa para falar para o seu marido, fale para ele. Não vá descarregar o que você não diz para o seu marido ou as frustrações nos seus filhos. Você tem alguma coisa contra seu marido ou que precisa ser resolvida? Resolva com ele, não com os filhos, nem na presença dos filhos. Se o filho percebe que há um descompasso aqui, isso torna alguma coisa errada. Tome cuidado com isso. Se alguém já fez isso, chame seu filho de volta e diga: honre o seu pai, e eu vou ensinar você a fazer isso. Vá nessa linha, essa é a linha bíblica. O amor entre os pais é um remédio miraculoso para a educação dos filhos. Deuteronômio 6:1-7. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor nosso Deus para ensinar-nos e para que cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, que em teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus e de teus pais na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Uma pausa. Isso daqui, a partir do versículo 4, é chamado pelos hebreus de Shema, que é um momento especial, onde quando eles leem esse 4, 5, 6 e 7 que eu vou ler agora, é o momento antes de começar o culto. É o Shema, é o chamado para o culto. Olha o que diz aqui: ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Tem dois, um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as tuas forças. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Já pensou uma mãe chamar o seu filhinho e dizer: filhinho, eu vou te ensinar uma coisa. Eu vou te ensinar a amar a Deus sobre todas as outras coisas. Nós vamos aprender essa lição, meu filho. Essa é a lição a ser aprendida nessa nossa vida, nessa nossa existência. Amar a Deus. Se você aprender essa lição, que é uma das mais difíceis, você aprendeu tudo. Continuando. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Filho, adore a Deus. Filho, coloque Deus em primeiro lugar. Filho, você colocou Deus em primeiro lugar agora. Filho, Deus é o seu Deus. Filho, Deus é o único. Aprenda a ensinar isso.
Mas eu fiquei preocupado com algumas coisas. Eu fiquei pensando, quem está ouvindo essa palavra vai falar assim, mas é muito difícil, pastor, não dá para cuidar de filho, a vida aí, a televisão, a internet, os amigos, não é possível, não, eu não consigo, não dá. Pois bem, eu fiquei orando ontem, eu estava preparando essa mensagem ontem à noite, e fiquei pensando nisso. Mas a Bíblia diz assim, que nós devemos resistir ao diabo, ele vai fugir de nós, lá em Tiago diz isso. Eu queria que você pensasse assim, nós temos resistido ao diabo? Nós temos nos colocado como um anteparo, dizendo aqui não passa, não vai mexer nos meus filhos não. O negócio é comigo aqui. É na minha oração, na minha leitura bíblica, na minha comunhão. É comigo o negócio. A Bíblia diz que o diabo vai fugir da gente. Eu, desde a minha mocidade, eu conheci um pastor que chama Jaime Kemp. Não é talvez conhecido de poucos aqui, mas se você vê algum livro ou alguma coisa na internet de Jaime Kemp, você pode ler com atenção, comprar livros, que a especialidade dele é família. E quem conhece a história desse pastor, sabe que ele foi de uma família totalmente desestruturada. Ele acho que teve uns 10 pais, né? A mãe dele casava com todo mundo que passava na porta. Pronto. E ele colocou no seu coração um profundo desejo de ensinar as famílias a serem famílias. Ele falou, essa história acaba aqui. Essa conversa de bagunça de família acaba na minha família. E ele se tornou um especialista em família. E no meu tempo de mocidade ele fazia palestras, das quais muitas eu participei pessoalmente. Namoro, noivado, casamento e sexo. Alguém já ouviu esses termos aqui? Só os mais antigos talvez, que tinham preocupação de saber qual a diferença entre namoro, noivado, casamento e sexo, né? Mas tudo bem. E ele fez muitas dessas palestras. E eu, para terminar essa palavra desta manhã, trago aqui algumas informações do pastor Jaime Kemp, não são minhas, mas eu quero passar aqui, são 12, eu só vou ler, não vou explicar nada, porque se fosse explicar, a gente não sai daqui. Mas eu vou ler esses conselhos do pastor Jaime Kemp, especialista em família, a vida inteira trabalhou com isso, tem livros escritos sobre isso. Tem um livro dele que chama assim, Socorro, Tenho Filhos. Nós temos filhos, né? Olha, ele diz assim, primeira coisa, esses passos aqui são para que você tenha um filho que seja um fracasso na vida. Ele vai ensinar-nos aqui como ter um filho fracassado. Primeiro, durante a infância, dê ao seu filho tudo o que ele deseja. Deste modo, crescerá acreditando que o mundo deve tudo a ele. Esse é o primeiro passo. De tudo que ele quer, vai ser uma maravilha, vai virar. Segundo, deixe ele falar palavrões, contar piadas indecorosas, ria, estimule, ele vai se sentir engraçado e no futuro terá atitudes que vão te decepcionar e te embaraçar diante das pessoas. 3. Até o seu filho atingir 18 anos, não oriente sobre a vida espiritual. Espere que ele chegue até a maioridade e decida por conta própria o caminho que seguir, se é que ele vai optar por algum. 4. Evite usar a palavra errado, pois pode desenvolver na criança um complexo de culpa na adolescência. Quando o seu filho errar e os outros reclamarem, ele vai se sentir perseguido e que todos estão contra ele. Assim você terá uma pessoa fraca e medrosa dentro de casa. 5. Em casa, faça tudo por ele. Arrume o seu quarto, guarde os sapatos e roupas jogadas. Se você assim fizer, estará criando nele a tendência de jogar sobre os outros a sua responsabilidade. 6. Não se preocupe com o que ele lê, com o que ele assiste, com o que ele vê na internet. Talvez ele sozinho consiga armazenar bastante lixo em sua mente. 7. Brigue em paz, frequentemente na presença dos seus filhos. Dessa maneira não ficará chocado quando vocês se separarem, ou mesmo quando ele vier a se casar e ter o seu próprio lar destruído. 8. Dê ao seu filho todo o dinheiro que ele pedir. Nunca o ajude a lutar pelo seu próprio sustento, pois
Por que ele tem que passar pelos sofrimentos difíceis da vida pelos quais você passou? 9. Satisfaça todos os caprichos de conforto, comida e bebida que seu filho tiver. Providencie meios para que ele sacie todos os seus desejos sexuais. A negação pode provocar uma frustração prejudicial e uma irrealidade. 10. Defenda sempre o seu filho, mesmo quando ele estiver errado. Faça isso na frente do professor, do vizinho, dos parentes, da polícia, e ele nunca assumirá nada na vida. 11. Não cumpra suas promessas em discipliná-lo por desobediência, porque assim ele pensará que não existe consequência para um pecado. E 12. Prepare-se para uma vida de dor. É bem provável que você vai tê-la. É duro ouvir isso, né? Mas pastor Jaime Kemp, ele nos ensina, assinado pastor Jaime Kemp, não fui eu que falei, certo? Vai brigar com ele lá. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Esse livro aqui são as instruções de Deus para a família, Efésios. Algumas pessoas imaginam que trazendo seu filho na IBD vão mudar seu filho. O professor aqui não vai mudar o seu filho. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sou nascido e crescido na igreja. Não foi a igreja que me mudou, irmãos. Não foram os professores da IBD que me mudaram. Não foi o diácono bravo que me mudou. Não foi o pastor olhando feio para mim que me mudou. O que me mudou, o que me educou, o que me ensinou foi a minha mãe. Nenhuma instituição pode fazer isso. A polícia não pode fazer isso. O governo não pode fazer isso. Mas uma mãe tem o poder de fazer isso, porque Deus dá a ela esse poder. E a função do pai é ajudar a mãe a educar os filhos. É dar todo o suporte necessário. Pais, não tenham duas palavras. Tenham uma palavra única. O filho precisa perceber que há unidade. Como é importante isso. Nós temos perdido as famílias, irmãos. Famílias desestruturadas. Mas mamãe, você é bênção de Deus para a sua família. Você tem vital importância. Nós, por sermos evangélicos, às vezes nós deixamos de falar sobre Maria, sobre Eva, como se elas não tivessem importância, e tem. Nós não veneramos, mas nós sabemos do papel da mãe. Eva foi a mãe de todos os seres viventes. Ela teve um filho, nunca ninguém ensinou a ela como deveria ser, ela não teve um hospital. Ela teve um filho, e o filho dela, o primogênito da criação, no sentido do primeiro filho, foi um assassino que matou seu irmão. Nós não sabemos cuidar dos nossos filhos sem Deus. Não é a sociedade que estraga. Foi num culto a Deus que um irmão resolveu matar o outro. Aonde estava Eva? Deus falou com Caim. Caim não ouviu porque ele não foi acostumado a ouvir. Deus não foi respeitado porque Caim não aprendeu a respeitar os pais. Adão foi um ausente, um distante, desde o momento em que Eva pecou. Irmãos, diante de Deus, Adão jogou a culpa em Eva. Essa mulher que o Senhor me deu. Quantos maridos dizendo isso para Deus também? Essa mulher que o Senhor me deu. Ah, é? Quando a gente faz um casamento aqui no altar e vem um casal aqui, todo mundo está sorrindo. Alguém está obrigado a casar? Então escolha bem. Depois não jogue a culpa em Deus, não. Eu queria que você, mamãe, nesta manhã, não saísse triste daqui. Não é essa a minha ideia. Mas eu quero que Deus te abençoe. Eu quero te deixar o segredo da felicidade. Talvez você não fique triste agora, não fique feliz agora, mas o segredo da felicidade, o segredo da honra, o segredo da alegria é ouvir a voz de Deus. É só isso. Ouça a voz de Deus no seu coração.
revolucione a sua família. Diga para a sua família: Deus me disse isso e vai ser assim a partir de agora. Porque Deus fala com você. Você tem essa sensibilidade. Vamos orar, curve sua cabeça. Querido Deus e querido Pai, ó Deus, que as mamães da tua igreja sejam abençoadas. E a maior bênção que o Senhor dá a uma mãe é falar com ela, é dar-lhe instruções. Ó Deus, que os ouvidos das mães estejam abertos à tua voz. Que o Senhor fale em cada coração de cada mãe continuamente, ensinando-as a serem boas mães, boas esposas. Ó Deus, ensina, Pai, com a tua presença maravilhosa. Ó Pai, eu não tenho ideia do que é ser mulher. Eu imagino que não é fácil. Mas eu sei que o Senhor tem todo o poder. E a tua presença é maravilhosa. E quando estamos na tua presença, nós saímos renovados, com as nossas forças renovadas, nossa esperança renovada, nosso amor renovado, nosso senso de justiça exato. Senhor, ajuda as mamães neste dia. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. A palavra está com as crianças.